Exercício número 8, um exercício muito interessante. Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês. Então a gente precisa descobrir quantas horas essa pessoa trabalha em um mês e quanto ela ganha por hora. Realizar o cálculo e mostrar quanto essa pessoa ganha em um mês. Para que a gente faça isso, a gente vai precisar de duas variáveis. As variáveis que nós precisaremos serão as seguintes: uma variável para saber quanto a pessoa ganha por hora, então podemos colocar aqui valor, underline, por hora. Vamos relembrar o seguinte: nome de variável não pode começar com número, nome de variável não pode ter espaço em branco e nome de variável não pode ter caractere especial. A gente precisa seguir essas três regras para declarar uma variável, que é um espaço na memória. Lembrando que o underline ele não considera como um caractere especial, então a gente pode utilizar o underline. E é uma boa prática de programação declararmos variáveis com nomes em extenso. Por quê? Porque qualquer programador que lê o seu código vai saber que essa variável ela está se referindo a um valor por hora, certo? Então, você mesmo, daqui uma semana, 2 semanas, quando for rever o seu código, talvez você não se lembre para que serve essa variável se você colocou abreviado. Você poderia colocar, por exemplo, vhora, né? Mas isso não é uma boa prática de programação. Então, declarar variáveis por extenso é uma boa prática de programação. Vamos falar que a variável valor por hora vai receber um valor do tipo float, um valor do tipo real, e esse valor do tipo real virá de uma caixinha de texto, certo? Essa caixinha de texto vai ter a seguinte mensagem: valor por hora. Vou colocar aqui um pouco resumido para caber na nossa tela. Descobrimos então quanto que a pessoa ganha por hora. Depois que descobrimos quanto que a pessoa ganha por hora, agora a gente precisa descobrir quantas horas ela trabalha em um mês. Podemos criar uma outra variável e chamar essa variável de horas. Eu dei um enter aqui dentro do parênteses, tem que ser fora. Então coloco aqui horas, criar uma variável que se chama horas trabalhadas. E a variável horas trabalhadas vai receber também um valor real. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, trabalhar 40,5 horas, né? Então, 40 horas e meia. Então, suponha que tenha muita hora extra no mês, né? Pode dar um valor com casa decimal. Então, a variável horas trabalhadas também vai receber um valor real, um valor float. Esse valor float também vai vir de uma caixinha de texto. Então, o input. E aqui a mensagem que a gente pode colocar: quantas horas foram trabalhadas. E dois pontos. Se eu tirar o zoom aqui, vocês vão conseguir ver como ficou todo o código aqui. Bom, feito isso, basta fazermos o seguinte, ficou um parênteses a mais. Percebam aqui, aqui é bom, eu programando aqui, vocês vendo ao vivo, é bom porque vocês conseguem ver também os meus erros. Estão vendo que eu coloquei um parênteses a mais? Certo? Se eu colocar esse parênteses a mais aqui, vai dar um erro, então eu tenho que apagar ele. Certo? Como o correto para se utilizar o input, eu coloquei um parênteses a mais aqui, na verdade, né? Se eu colocar um parênteses a mais aqui, acredito que nem dá erro, mas a gente vai tirar, porque não precisa. Então eu tiro ele, o próprio programa já denunciou um erro aqui para mim, ficou vermelhinho. Lembrando que a gente não precisa ter medo de erro. A gente tem que aprender a entender o erro e resolver ele. Não tem como você programar um grande software, né, sem errar. Então corrigimos o nosso erro e vamos agora realizar o cálculo, certo? O cálculo vai ser o seguinte: a gente vai criar uma outra variável e vai chamar essa variável de salário. E vai falar que o salário recebe o valor por hora, vezes as horas trabalhadas. Horas, underline, trabalhadas. Feito isso, basta a gente mostrar o resultado. Para mostrar o resultado, a gente vai utilizar um comando que é o comando print. Print o total, ou o salário, né? O salário mensal é de
E aqui eu posso colocar uma vírgula e a variável salário. Ou colocar uma saída formatada também. Bom, vamos testar esse exercício. Para testar ele, a gente vai clicar aqui no play. Ele vai começar a executar, está executando a linha 1. E ele perguntou aqui, ó, qual é o valor por hora? Né? O valor por hora, vamos supor que vocês são programadores, né? E já estão ganhando aí R$ 90 por hora. Será que um programador ganha R$ 90 por hora? Eu acredito que tem muito programador ganhando R$ 90 por hora. Quantas horas foram trabalhadas? Esse programador, ele trabalhou 40 horas no mês. Ele trabalhou 8 horas por semana, 4 vezes 8, 32, mais 4 horas ali no sábado. Uma jornada de trabalho comum, de 40 horas, 40 horas semanais, né? Então, 40 horas semanais, que é uma jornada de trabalho comum, em um mês, ele trabalhou, então, 4 vezes 4, 16, 160 horas. 160 horas, qual vai ser o salário dele? O salário dele vai ser de 14.400. 14.400 o quê? Vamos colocar um símbolo do real aqui, ó. Para colocar o símbolo do real, a gente pode colocar aqui, ó, um R e um cifrão. Lembrando que eu tenho que colocar esse cifrão aqui dentro das aspas para ele não entender como um caractere especial. E agora, se a gente executar mais uma vez, ó, o tão sonhado salário de R$ 90 por hora, trabalhando 160 horas por mês. O salário mensal foi de R$ 14.400. Um salário razoável para vocês que são meus alunos. Espero que vocês ganhem muito mais e espero mais ainda que vocês estejam aprendendo. Então, até o próximo exercício.